A Helena Tanuri, a pastora Helena Tanuri, disse algo mas tão grave. E na minha perspectiva, tudo isso é para justificar o feminismo dentro da igreja, né? O absurdo é que Paulo foi influenciado pela cultura grega. Basicamente seria isso. Quando Paulo falou em mulheres fiquem em silêncio porque é vergonhoso falar, não seja pastora, isso aí tem a ver com a influência da cultura grega. Vamos lá para você ver esse absurdo. Não estou distorcendo não, você vai ver aqui junto comigo. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, mostrar esse pano de fundo é importante, a questão de ela ser pastora, para a gente compreender isso aqui. E como eu disse, né, quer ver, ó, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, fiquei com dúvidas. A cultura filosófica grega influenciou a doutrina dos apóstolos? Ora, se os apóstolos tomaram uma atitude errada, machista, as mulheres ficam em silêncio por conta da cultura grega, então isso aqui é um livro humano, ele tem erro, é óbvio que a dedução é isso. Eu sei, ela vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Mas vamos ver aqui, vamos ver o tamanho do absurdo que é isso aqui, vamos lá. Vamos lá, você vai ouvir, você mesmo vai ouvir. E bora. Vamos lá. Eu sempre ficava uma pergunta na minha cabeça, Douglas. Por que as mulheres do Antigo Testamento, elas são tão vigorosas, juízas, prostitutas que acolhem espias, fazem um trabalho de espionagem junto com eles, salvam a vida da própria família, né? Como é que uma mulher trama um plano para deitar com o próprio sogro, para não perder a linhagem? Como é que uma moabita sai da terra dela e ousadamente acompanha a sogra? Quer dizer, as mulheres eram muito protagonistas no Antigo Testamento, a gente vê elas todo o tempo participando ativamente do plano de Deus. Eu ficava pensando, o que aconteceu com todo o Antigo Testamento, Uda, né, tantas outras mulheres, Esther, salvou uma nação inteira. O que aconteceu até o Novo Testamento? O que aconteceu? No Antigo Testamento era assim, o que aconteceu no Novo Testamento? Porque o que aconteceu? Ela vai explicar. O que aconteceu? O que é essa mudança aí no Novo Testamento? No Antigo Testamento, protagonistas, no Novo não mais. Fala dela, não estou distorcendo. No contexto que Jesus nasceu, com as mulheres que não podiam falar em público, as mulheres não eram testemunhas confiáveis, as mulheres não podiam se dirigir a um outro homem se não era adultério, as mulheres não podiam mostrar o cabelo, não podiam falar porque a voz era considerada sensual. O que aconteceu nesses 400 anos de silêncio? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? A filosofia. Os filósofos gregos encerraram a mulher num cativeiro. Sócrates, Aristóteles, todos eles pensavam na mulher como de segunda categoria. As meninas gregas não podiam frequentar a escola, não tinham educação formal. Elas aprendiam sobre cuidar da casa e fazer sexo. As frases de Platão e de Aristóteles são alarmantes, entendeu? As coisas que eles falavam. Tem um pensador, acho que é Demóstenes o nome dele. Ele dizia, as mulheres são dois tipos, as cortesãs para nos dar prazer e as esposas para nos dar filhos legítimos e cuidar das questões do lar. Então, esse pensamento que encerra a mulher num cativeiro é da cultura grega. Inclusive, se tinha o pensamento que se um homem que quisesse ser um erudito, um estudioso, ele tinha que fugir de mulheres, porque mulheres eram uma distração. Mas se ele se envolvesse com um outro homem, isso era um incentivo para a sua intelectualidade. Isso tudo vem da cultura grega. Agora, é interessante que essa... Ela não disse, eu sei que ela não disse explicitamente. Não, Paulo foi influenciado. Ela chegou até a dizer, olha, o Antigo Testamento tinha... as mulheres eram protagonistas. E o que acontece? O que acontece? Aí ela fala, o contexto em que Jesus nasceu era um contexto que a mulher foi colocada no cativeiro. E a mulher não podia falar... o cabelo, ela é proibida de expor o cabelo. O problema é que, por exemplo, essas duas aqui são proibições que Paulo faz. Então, ainda que ela não disse isso explicitamente, ela está dizendo que Paulo, então, ele se sujeita à cultura. E, na realidade, é esse sim, geralmente, o argumento que eles usam para dizer, não, isso aqui, essa proibição de Paulo tinha a ver com a cultura. Ou seja, então Paulo ele foi influenciado pela cultura para escrever? É óbvio que é isso que ela está dizendo. É o que sempre dizem, eles não percebem que isso é um absurdo. Mas vamos por partes. Então, vamos lá. Ela disse assim, porque as mulheres eram protagonistas no Antigo Testamento, elas, lembrando, olha a frase dela, protagonista, lembrando que a Bíblia declara que a mulher é auxiliadora, é o homem que é o protagonista, é o homem que é o cabeça, mas ela está dizendo, as mulheres foram muito protagonistas. Aí ela disse, primeiro exemplo, juízas, no plural, não,
Não, não, não, não, não. Não teve juízas. A gente lembra, Débora, né? É basicamente isso aí. Ah, juízas. Teve um monte. Não teve, não teve. E pensando em Débora, quando ela foi para uma batalha com Baraque, ela ainda disse para ele, vai ser vergonhoso para você, eu aqui protagonista. Afinal, não é a ordem natural. Não é a ordem natural. Mas veja bem, seguindo essa linha dela, pegando aqui o exemplo da juíza, para estabelecer uma regra, nós poderíamos então justificar até a idolatria, porque é exatamente assim que os católicos justificam a idolatria, pegando uma exceção. Como assim? Não que haja idolatria, mas eles pegam um exemplo. Vamos lá, porque eu estou querendo dizer o seguinte. Há uma ordem clara e explícita em Êxodo 20. Não faça imagem e não preste culto. Você tem dezenas de passagens bíblicas mostrando a inserção de imagens no culto, no templo, como algo absurdo. Absurdo. Josias, Ezequias, eles são elogiados porque eles purificaram o templo. Como? Arrancando todas as imagens de lá. Mas na Igreja Católica está cheia de imagem. E como eles justificam isso? Ah, Deus falou que não pode fazer imagem, mas tinha 2 imagens de anjos lá no templo, em cima da arca. E aí eles pegam essa exceção lá da arca, que continha os 2 querubins, e ficava no Santo dos Santos, onde ninguém via, mas eles pegam essa exceção, essa cláusula de exceção, e usam para ignorar Êxodo 20. É simplesmente um absurdo. Por quê? Deus deu para Moisés uma ordem. Faça essas imagens aqui, coloquem lá no Santo dos Santos. Deus deu essa ordem. E em relação ao povo, qual foi a ordem para o povo? Não faça imagem e não preste culto. Agora, se você pega esse único exemplo, você pode fazer o mesmo em relação, então, à ideia da mulher como protagonista. Você tem uma ordem clara na Escritura sobre a proibição de mulheres como protagonistas. Mulheres pastoreando e ensinando. Parece que alguns pastores até reformados não leem o texto. Não permite que a mulher ensine, nem exerça, não exerça autoridade de homem e nem ensine. E aos coríntios ele fala, não fale no culto. E ali, obviamente, está falando da questão de pregação. Porque é vergonhoso para a mulher falar. Você tem uma ordem clara, você tem na história, como o N. Gruden mostra, não tem pastora ao longo da história, apenas depois do advento do feminismo. Não tem mulheres pregando para a congregação reunida, nem na Bíblia e ao longo da história da igreja, de maneira geral. Mas você ignora isso. Aí pega o único exemplo de uma juíza e preste bem atenção. Você tem uma juíza e ainda assim não tem uma pastora e não tem uma mulher pregando na Bíblia, você tem uma juíza só. Mas aí eles pegam esse exemplo para justificar o pastorado feminino. Para justificar o fato, como ela mesma diz, de a mulher ser protagonista. Mas a mulher não foi chamada para ser protagonista. Ela foi chamada para ser auxiliadora do homem. Mas essa é uma perspectiva, então, que ignoraria o arranjo divino e justificaria, então, até a idolatria, seguindo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio aí. É simples assim. Outro exemplo que ela deu, Raabe. Raabe foi um exemplo de fé, como Hebreus declara. Ela protegeu os espias. Ela foi corajosa por fazer isso. Ora, mas todos nós fomos chamados a fazer isso. E o que isso tem a ver com ser líder na igreja? O que isso tem a ver com uma posição de liderança? Porque o homem é o cabeça, e ele é o cabeça da mulher. O que isso tem a ver com protagonismo, no sentido de a mulher liderar? Não tem muito a ver. Ela vai falar, não é isso que eu estou dizendo. Porque se for a ideia de que as mulheres foram úteis e foram uma bênção na história do plano de governo, no plano de ação de Deus na história, concordamos. O problema é que, sendo ela pastora, é óbvio que tem esse pano de fundo. Ela deu outro exemplo, Ruth, que foi fiel à sua sogra. E a grande história de Ruth é sobre um casamento, em que ela deu à luz a um daqueles que faria parte da linhagem do Messias. Ou seja, casamento, família é o foco do livro de Ruth, que tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia fala que é a missão da mulher. Onde que ela está? Pastoreando, liderando a nação, liderando homens, ou protagonista, como ela disse. Ela está sendo ali, de fato, uma pessoa tremendamente usada por Deus. Mas, e justamente porque os homens haviam morrido. Olha que coisa. Ela mencionou Tamar. Outro exemplo, Tamar, que fez um plano para ter um filho com seu sogro. Porque o marido dela havia morrido e o sogro não estava dando outro filho para ela. Ou seja, ela fez de tudo para ter um filho. Ela não fez de tudo para liderar, para ser pastora. Para ter filho, coisa que muitas pastoras não querem ter quando tem 1 ou 2. Então as mulheres sim foram ativas no plano de Deus, mas dentro do seu chamado. A palavra protagonista é muito ruim para alguém que foi chamado para ser auxiliadora. Auxiliadora. Outra coisa é que a Tanuri disse assim, ó,
que aconteceu que chegou no Novo Testamento que isso mudou? As mulheres não podiam falar no contexto cultural de Jesus. Não eram confiáveis. E falou várias outras coisas. Ah, tinha que esconder o cabelo. E aí ela responde, filosofia grega. A filosofia grega fez isso. Você não pode falar e tem que esconder o cabelo. Você não pode falar, tem que esconder o cabelo. É engraçada a ideia de esconder o cabelo, como para falar que era justificar que era a cultura da época, é que Paulo fala para a mulher cobrir o cabelo justamente porque na cultura da época não se fazia isso. É o contrário. É impressionante, até a interpretação histórica está errada e a interpretação do texto bíblico também. Mas enfim, primeiro ela fala sobre essa linguagem dela, de que a mulher estava no cativeiro. Isso tem muito a ver com o argumento feminista de que as mulheres eram obrigadas a ficar restritas, reclusas em suas casas. Por quê? Porque Xenofonte falou isso. Só que nós temos vários exemplos numa direção oposta. Vemos na literatura grega muitas mulheres fora de casa. Na mitologia, nos relatos épicos, por exemplo, Helena assiste aos seus maridos brigando e ela o faz dos muros da cidade. A mãe do Heitor e suas damas sobem ao muro para que assim possam ver o Heitor lutando contra Aquiles. Há relatos de gregas ajudando na lavoura, buscando água, trabalhando como parteiras, obras de arte. Nós vemos também nas obras de arte mulheres em várias atuações e sabemos também de sacerdotisas. Coisa que não havia em Israel. Não havia. Mas e as afirmações sobre os filósofos? Aristóteles ele falou que as mulheres deveriam ser submissas, que o homem ele tinha uma capacidade natural para a liderança. Muitas das coisas que o Aristóteles falou, ele falou e algumas ele acertou porque ele observou simplesmente o arranjo natural. Assim como hoje nós vemos isso, negar o óbvio, negar a nossa natureza, como por exemplo a ideologia de gênero faz. E como o feminismo faz. O feminismo diz que somos iguais e não nega alguns elementos óbvios. Óbvios, por exemplo, a questão da força física do homem. Não é uma inclinação para o trabalho braçal? O homem ser mais agressivo não é uma inclinação natural para o combate, para a liderança? E Aristóteles, então, fez algumas afirmações acertadas, observando simplesmente o arranjo natural. Agora, é fato também que Aristóteles falou algumas besteiras monumentais, que a mulher é um homem mutilado, que a razão está em um grau mais elevado no homem e por aí vai. Aristóteles chegou a dizer que a escravidão era útil e boa para o escravo. Então nós temos ali aberrações mesmo. Mas até um homem ímpio conseguiu perceber algumas coisas óbvias e naturais, que é um arranjo natural. Mas aí ela diz, né, o que aconteceu? E aí chegou o Novo Testamento, o que aconteceu com os apóstolos? Se ela disse, ó, tá vendo? Essa era a cultura. A mulher não falava. A mulher não era muito protagonista. A mulher tinha o cabelo coberto. Mas a Bíblia mostra que a mulher... É Paulo falando. Paulo falou que a mulher ficasse em silêncio no culto. Que a mulher fosse auxiliadora, não protagonista. Que a mulher cobrisse o cabelo. Olha, o que ela está dizendo é que os apóstolos foram influenciados pela cultura grega. Muitos chegam a dizer isso explicitamente. Quer dizer, eles quase todos usam esse argumento. Não, quando Paulo faz a proibição ali, é por conta da cultura. Ou seja, então ele se submeteu a isso que é errado, ele submeteu. Mas é óbvio que essa é a implicação do que ela está falando. Então, Paulo proibiu de ser pastora. Paulo proibiu as mulheres lá na carta aos Coríntios de que elas falassem no culto. Tudo isso que a Tanuri disse que tinha que tem a ver com a cultura grega. Ou seja, é o argumento que ímpios usam em relação à Bíblia. Não, a Bíblia não é a revelação de Deus, mas apenas mais um livro de homens que foram influenciados por outros homens. É isso que ímpios dizem. Eu sei que se esprememos ela vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Mas a implicação do que ela está falando é óbvio que é isso. Que a cultura, que tudo aquilo que Paulo escreveu tem a ver com a influência que ele recebeu dos outros, de homens pagãos. Ou seja, nesse sentido, ali naquela porção, Paulo falou da parte de Aristóteles, não da parte do Espírito Santo. Então, naquela porção ali, aquilo ali a gente pode rejeitar. É exatamente isso que eles dizem. Mas é engraçado que alguns não dizem assim, essa parte a gente pode rejeitar porque é uma parte humana. Mas eles dizem, essa parte Paulo falou por conta da cultura. Tá, mas se Paulo falou por conta da cultura, então quem o inspirou foi a cultura e não o Espírito Santo. Então aqui essa parte está errada. É parte humana, não é palavra de Deus. Eu sei, ela não falou isso, mas essa é a implicação natural do que ela está dizendo e do que todos dizem. Mas vejamos o que Paulo disse sobre a sua inspiração. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele chega até a dizer, olha, quando eu cheguei aos irmãos lá de Jerusalém, eles não acrescentaram nada ao que eu já estava falando. Por quê? Porque o que eu falei
entrava em concordância com aquilo que eles falavam, porque eles receberam de Jesus e eu também. Eu estava separado deles. Mas está vendo a prova de que eu tive uma revelação de Cristo? Está vendo que Cristo falou comigo? Porque o que eu falava era a mesma coisa que eles falavam. A linguagem de Paulo na Bíblia é a linguagem de um homem que sabia que falava da parte de Deus. Por isso a expressão usada por ele tantas vezes é assim diz o Senhor, não assim diz Aristóteles. Por exemplo, o mandamento de proibir as mulheres de exercerem a autoridade de ensinar na igreja, ele explica a causa. Porque na lei, ele dá um mandamento, porque eu não permito que as mulheres exerçam a autoridade de homem e ensinem. Porque na lei. Tá vendo? Ele não remete à cultura grega, ele remete à lei. A não ser que você diga, não, Paulo interpretou então a lei de modo incorreto. Significa então que aqui ele está errado. Se você falar que ele escreveu isso aqui inspirado em Aristóteles, então essa parte aqui é Aristóteles, não é palavra de Deus. Então essa parte aqui é humana. Então os liberais estão corretos. A Bíblia tem erros. A Bíblia é um livro de homens. Essa é a dedução lógica. Agora, se você interpretar, não, Paulo interpretou errado. Ele está dizendo aqui que era a lei que dizia isso. Mas não, Paulo está errado. Então o livro está errado também. Não importa o que você diga. Você tem que, para justificar o pastorado feminino, ser liberal. Ser liberal, que é a crença de que a Bíblia tem erro. Tá vendo? Para justificar o próprio erro, vale até dizer que Paulo foi influenciado pelo mundo grego. Não, pastoras. Paulo não foi influenciado pela cultura da época. Vocês é que foram. Mas como não querem admitir o erro e renunciar à sua rebeldia, preferem até chegar ao ponto de dizer que a Bíblia é um livro humano. Essa é a implicação. Não disse, eu sei, mas essa é a implicação. De que foram influenciados pela cultura grega. É essa a implicação. Isso é, sim, um flerte com o liberalismo teológico. Para mim já é um liberalismo teológico de uma maneira camuflada. É a crença de que a Bíblia tem erros. Wayne Grudem diz que exatamente isso. As primeiras igrejas a adotarem o pastorado feminino na Europa foram igrejas liberais. E lembre-se disso, ninguém erra completamente já de início. São pequenos erros, pequenas heresias que vão entrando e vão levando a outras maiores. Porque é a dedução lógica. Se aqui está errado, quando Paulo fala sobre isso, aqui foi influenciado pela cultura grega, e será que Moisés não foi influenciado também aqui pela cultura egípcia? Será que vários mandamentos aqui não vêm dos egípcios? É a dedução lógica? É daí, por exemplo, que eles chegaram a dizer, se Paulo está errado aqui, também está errado em relação ao homossexualismo. Portanto, vamos ignorar também isso. Eu já disse e vou repetir. O único jeito lógico de adotar o pastorado feminino é adotando o liberalismo teológico. É possível, no começo, dizer que a Bíblia não tem erro e apoiar o pastorado feminino. Você chega e fala, essa passagem em que Paulo proíbe o pastorado feminino é palavra de Deus, está certa. E mesmo assim eles ignoram isso. Você faz isso no começo, mas aí a lógica vai pesando. A lógica vai pesando, porque as passagens são muito claras. E aí quando alguém começa a espremer, aí que nem eu aqui, vai. Aí você, como é que faz? Aí você tem que... Aí chega um momento que fala, não, tá errado mesmo. Foi assim na Europa. E essa crença que destruiu a igreja na Europa. Portanto, quando alguém falar em nome do amor, falar que desvios doutrinários não são importantes e acusar que quem luta contra isso é divisivo, lembre-se dessa história e lembre-se da história da Europa. E saiba que quem fala a verdade não está dividindo. Quem está dividindo é quem semeou o joio lá atrás. Deixe um comentário aqui, o que você acha disso? Comente, me ajude a dar engajamento e a levar esse vídeo aí para muito, muito longe. Deus abençoe.